Ei, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim, hein? Bem perto, né? Estamos hoje no nosso 12º dia. O tema de hoje é a salvação de Jerusalém e o seu arrependimento. Estamos em Zacarias, nesse propósito de 14 dias, quase chegando ao final. Anotei algumas coisas aqui, sempre dizendo, né? A Bíblia está exatamente aqui, debaixo dos meus olhos. E hoje, o profeta Zacarias, em nome de Deus, pronuncia uma sentença contra Israel, tá? E o Senhor fala, né? E começa logo aqui com uma revelação muito linda, né? Fala o Senhor: o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito dentro do homem. Olha aí uma revelação, né? Então, quem forma o espírito dentro de nós? Deus, né? E aí ele começa a falar do cálice que é derramado. Deus se apresenta como uma pedra pesada. Aí Deus falando de juízo, né? Eu sempre tenho falado com vocês que Deus é juízo também. As pessoas acham que Deus é só amor. Não. Deus é juízo também. Ele diz que ferirá as nações e ferirá com cegueira os cavalos. Vai falar do Senhor dos Exércitos de novo aqui, um Senhor que guerreia, que faz juízo, né? Mas há alguma coisa importante aqui, que o Senhor sempre avisa que os dele, presta atenção, os dele, só os dele, ele protege, tá aqui, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Que Jerusalém é essa, né? A Jerusalém espiritual. Tem um sentido espiritual aqui, né? Tanto a Jerusalém física da época, quanto a Jerusalém espiritual. E aí, o mais lindo desse texto, quero começar até por isso, o mais lindo desse texto está aqui no versículo 10. Ele diz assim, eu vou ler, está aqui. E sobre a casa de Davi, raiz de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça, a graça, que nunca deixou de existir, a graça. E de súplicas, olharão para aquele a quem transpassar. Olha, Páscoa, hoje é Páscoa no calendário romano, e está falando aqui exatamente de Jesus. É uma profecia messiânica de novo, aqueles a quem transpassar. Então ele está avisando os judeus: vocês vão transpassar ele, vocês vão matar ele. Prantê-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, filho unigênito. Olha, mais uma pista de Jesus aqui. E chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Então aqui, profecia absolutamente messiânica. Eu anotei aqui algumas outras coisas, né? Que essa profecia foi cumprida totalmente com Jesus sendo morto e ressuscitado na Páscoa. E aqui diz, né? A gente sabe que Jesus é Deus, está com Deus, a destra, né? Muita gente também não entende muito essa destra. O que é destra? Direita. Não é que ele está na mão direita de Deus. É porque agora ele tem o governo. Ele veio aqui, renunciou à glória, veio, fez todo esse sacrifício, né? Morreu, foi enterrado, depois ele ressuscitou, depois ele ficou uns 40 dias aqui com um corpo imortal, né? Que atravessava a parede, aparecia. Depois, né, que ele cumpriu esse tempo, ele subiu aos céus, agora sim, com o corpo glorificado. E ele está à direita, à destra, quer dizer, ele tem o governo dado por Deus. Ele agora governa. Isso é muito importante, porque muita gente acha que é a direita porque ele está à direita de Deus. Não é nesse sentido. O sentido é governo de Deus. Ele tem o governo de Deus. Amém? E esse ensino também você precisa aprender mais esse pequeno detalhe aí. Mas eu quero contextualizar esse texto. Eu anotei algumas coisas aqui que diz o seguinte: lá em Isaías 53:5 está escrito assim, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, aqui é outra contextualização desse versículo 10 aqui. Tem mais um que eu anotei, João, Evangelho de João 19:37, vai dizer assim: e outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Tá? João está contextualizando essa palavra de Zacarias aqui.
E depois em Apocalipse 1, verso 7, olha aqui, mais uma palavra. O que está dizendo? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra, ou seja, toda a terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Só repetindo, Apocalipse 1, 7. Olha como a Bíblia é harmônica. Ela vai se cumprindo a palavra profética entre um profeta, outro profeta, depois aqui numa palavra de João, que repete 2 vezes isso. Isso é para a gente entender e refutar, porque está correndo aí na internet, não quero citar nomes, eu não sou dono da justiça, a justiça é de Deus. E isso também está previsto que iria acontecer. Tem uma pessoa aí, muito famosa, eu estou batendo muito firme esse dia, esse monte de gente famosa fica na internet soltando abobrinha, falando besteira. Vou falar logo o português rasgado, falando besteira teológica. Tem um novo aí que deu uma entrevista, ele já tinha falado uma heresia há algum tempo atrás, agora ele falou outra, dizendo que a Bíblia, né, é apenas um livro histórico. Poxa, se tem uma coisa que eu defendo, e todo mundo que lê a Bíblia sabe disso, é que ela é a única, presta bem atenção, a única regra de fé e prática. Então, eu rechaço essa palavra desse famosão aí, né, porque ele é um herege, ele está falando heresia, se ele pensa isso, ele guarda para ele, mas ele vai na internet e fica vociferando isso e ainda acha um monte de gente para aplaudir, né? Como isso está escrito na Bíblia, que apareceriam muitos falsos profetas, muita gente que escarneceria de Deus, então tá tudo certo, sob o ponto de vista apocalíptico, tudo ótimo, tá? Tem que acontecer mesmo, tá? Agora, eu não posso concordar com esse cidadão, com esse herege, estou falando com você é herege, ao dizer que a Bíblia, aqui ó, não é a boca de Deus. Eu nem vou entrar muito em detalhe, porque senão, assim, falar de Jesus ou falar contra Jesus, eu fico bem chateado. Então, deixa lá que Deus faça justiça na vida dele. Isso é para esse pessoal aprender, principalmente no Brasil, que você não tem que ficar seguindo qualquer coisa. Tem um monte de gente falando heresia na internet, eu estou batendo nisso direto aqui. Porque o que eu vejo de bobagem teológica, de besteira, de PNL, de coaching, teologia coaching na internet, tá? Aí você vai procurar saber do altar de quem está falando e o altar dele está completamente podre, está com um sepulcro caiado. E aí aqueles que a gente percebe que está fazendo um trabalho sério, que está falando de Jesus de forma séria, que está entregando uma palavra séria e dando um ensino sério, esses têm poucos seguidores e tal, porque o pessoal gosta muito de oba-oba, né? E não quer conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, é a verdade que liberta, tá? Então isso é muito importante. Mas voltando aqui à questão do Zacarias, nós vamos ver aqui que nos capítulos anteriores que nós estudamos, a ira de Deus se pronuncia pela punição ao seu povo e principalmente aos seus líderes, de novo aí, pela iniquidade, pecado e transgressão. E neste capítulo agora, o 12, ele promete julgar as nações que sitiam Jerusalém, aquelas nações que estavam oprimindo Jerusalém e destruindo a casa de Judá. Jerusalém, versículo 3 lá, vai dizer que Jerusalém vai ser uma pedra pesada para eles. Isso também é uma visão apocalíptica, porque Jerusalém vai ser pedra pesada naquela batalha do Armagedon lá. Então, veja bem, você já pensou carregar uma pedra pesada sobre os ombros? Né? Você já tentou? Né? As mãos e os ombros sofrem, tá? Eu, quando eu era bem pequeno, eu cheguei a quebrar pedra com uma marretinha, não é simples não, tá? Então, as nações que ferissem Israel, aqui no texto, também passarão por isso. Então, vemos aqui claramente que Deus cuida do seu povo, do seu próprio povo, do seu. Apesar da rebelião persistente, né? Mas ele sempre está buscando uma forma de trazer o povo ao arrependimento. A palavra-chave, arrependimento. Para arrepender, se precisa renunciar. Então, nos versos 4 até o 9, Deus promete a restauração de Jerusalém. Né? Deus é apresentado aqui como um Deus criador, que criou os céus, a terra, criou tudo que há, criou os seres humanos. Está aí logo no versículo 1, que eu já lembrei vocês. E fala que Jerusalém será restaurada porque o Senhor dos Exércitos, o Criador, prometeu. Então aqui é uma
ligação com o Deus Criador. Então, aqui vai dizer que, no texto, que ele é todo poderoso e que todas as coisas para ele são possíveis, uma vez que ele deu a sua palavra de que essa restauração do seu povo ocorreria. Então, o profeta está dizendo que isso vai ser realidade, apesar de todas as evidências ao contrário. Isso é a mesma coisa de hoje, que Jesus vai voltar, todo mundo que é cristão autêntico sabe, exceto esse que fica falando mal da Bíblia aí. Então, isso é uma evidência, assim como Noé, que ficou esperando, foi motivo de chacota, né? Ficou anos construindo arca, o pessoal brincando com ele. Um dia a taça desceu e Noé se salvou, né, com a sua família, né? No que a gente chama de segundo dilúvio, porque há uma teoria que diz que a terra já tinha sofrido um dilúvio antes. E um dia eu dou um estudo sobre isso, é bem interessante também. Então, aqui, de fato, né, nesse tempo, do tempo de Neemias, de Esdras, do próprio Zorobabel, que é citado aqui nesse Zacarias, quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia, Jerusalém foi reconstruída numa sucessão de eventos que refletiu assim um milagre após o outro. Deus fez milagres mesmo, né? Então, Zacarias está fazendo o povo lembrar disso. Então, essa profecia aponta para um milagre muito maior, quando a Jerusalém celestial vai ser habitada pelos remanescentes fiéis, descerá do céu para a terra, e nós teremos nessa Jerusalém uma morada eterna, porque no versículo 8 está escrito assim: naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, assim o mais fraco dentre eles será como Davi, né? A Bíblia vai de novo dizer o que é fraco é que é forte, né? Paulo fala nisso: se você quer ser forte, seja fraco. E Jesus vai dizer: se quer ser reconhecido, sirva, seja o que sirva. Então, no versículo 10, vai apresentar esse quadro solene, né? Olharão para mim aquele que transpassaram. Esse versículo, como eu disse, vai ser citado por João 19:37, quando Jesus foi ferido por aquela lança na morte dele lá no Calvário, uma lança de um soldado romano, enquanto ele estava na cruz, e dele saiu água, que também tem um significado teológico essa água aí. Ele diz, né, em Apocalipse também 1:7, afirma que aqueles que transpassaram Cristo o verão voltar, em referência à ressurreição, né, a segunda vinda de Cristo, quando os mortos que estiverem mortos serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados nas nuvens com Jesus, tá? Isso também está na Bíblia. Então, aqui tem várias referências bíblicas. Todos, né, lamentarão a morte de Jesus, mas haverá dois distintos grupos aí. O primeiro é aquele que lamentou a morte de Jesus e chorou por seus pecados, com os corações arrependidos, com profundo pesar e contrição, enquanto Jesus ainda estava intercedendo por eles lá na destra, no santuário celestial, à destra, né, no governo de Deus, no lugar santo, no santíssimo, lá em cima, no trono. Assim os seus pecados foram apagados e eles participarão da vinda do reino, nessa vinda de Jesus nas nuvens, para habitarem nesse novo lugar, né? O verdadeiro arrependimento, volto a repetir, é o que faz a diferença. Então, outros lamentarão, está aqui nesse texto, porque não confessaram o pecado, não se arrependeram, não abandonaram o pecado durante essa volta de Cristo. Então, eles não subirão. Está lá em Mateus 24:30, se você quiser conferir. Já dei um estudo sobre isso, está aqui no canal, basta você olhar aí. E Apocalipse 6, do verso 15 ao verso 17. Então, quando eles perceberem que eles não subirão, eles chorarão amargamente, né? No dia que eles procurarem pelas pessoas, elas não estiverem aqui, cadê? Eles vão chorar. Inclusive esse que falou mal da Bíblia aí, vai chorar bastante se não se arrepender. Então, de acordo com Zacarias 12, de 12 a 14, todos irão chorar pelos seus pecados, mas, como eu disse, é uma escolha de cada um, né? Você pode chorar, ter remorso, ou se arrepender e clamar ao Senhor para que liberte você, livre você dos pecados antes da sua gloriosa vinda. Enquanto Jesus ainda está à destra, no governo, intercedendo por nós como advogado, como a Bíblia diz, né? O que levará você a uma salvação eterna, e você, no dia da segunda vinda dele, você não vai chorar, muito pelo contrário, você vai se alegrar, porque você vai subir, não há sobre você nenhuma condenação mais, né? Sob o ponto de vista espiritual. Então,
O que você tem que fazer? Aproveita hoje e ora, Senhor, hoje é a Páscoa, eu quero fazer parte desse grupo, concede a mim o verdadeiro arrependimento, reforma dentro de mim, entra dentro de mim, faz aqui uma reconstrução dentro de mim e que eu reconheça que a minha salvação está somente em Ti e que Você é o Redentor da minha vida e eu quero estar perto do Senhor, eu quero viver pela fé. Que Deus abençoe, que esse estudo possa ter te abençoado com toda sorte de bênção da Palavra de Deus. Feliz Páscoa em Cristo Jesus. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Amém.